vamos lá. A gente começou uma série nova em agosto, né? E eu lembro que eu já expliquei para os irmãos aqui o contexto um pouco dessa série de mensagens. Começou lá na vivência que a gente tem tido nesse ano, ao longo desse ano lá na nossa igreja, que a gente tem trabalhado 3 perguntas sugeridas por um pastor amigo nosso, o reverendo Ricardo Barbosa, lá da Igreja Presbiteriana do Planalto de Brasília. É um mentor, um amigo da nossa igreja lá, e sempre ele tem participado dos nossos retiros de carnaval ali, que a gente faz no feriado carnaval. E no último retiro que aconteceu, ele sugeriu para a gente trabalhar 3 perguntas, para que a gente pudesse se conhecer melhor como pessoas, como membros da igreja, e poder entender também, discernir o que o Espírito de Deus está fazendo na vida de cada um, como que Deus tem reescrito a história dele na vida da gente, né? E essas 3 perguntas são: quais são as marcas que a gente carrega da infância? Quais são as atitudes compensatórias que a gente tem desenvolvido ao longo da vida para tentar mascarar ou aliviar, né, a dor que essas marcas causaram na gente? E como que o Espírito Santo, como que a gente tem entendido que o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida, a partir da palavra, para nos curar, para nos trazer restauração e nos fazer superar dessas marcas, né? Então, desde agosto, a gente tem trabalhado alguns sermões que eu tenho pregado lá na nossa igreja, né? E hoje, então, eu queria continuar falando sobre esse assunto a partir de uma outra passagem, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Então, se você puder abrir a sua Bíblia ou conectar a sua Bíblia, eu acho que está projetado aí também, Mateus 8, 18 a 22, a gente vai tocar sobre a gente vai mudar um pouco o ângulo da câmera e vai abordar esse assunto, assim, alguns desdobramentos, né, que esse assunto pode ter na nossa vida. Então, eu vou ler aqui com vocês, do verso 18 ao verso 22, diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Até aqui a leitura, até o verso 22. Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez, pode ser? Senhor, continua a falar conosco, assim como o Senhor tem feito nessa noite, nesse encontro. Nos encontra aqui com a Tua verdade, nos encontra com a Tua instrução, nos ajuda a entender com clareza aquilo que o Senhor deseja comunicar para nós nessa noite. Nos dá corações prontos para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor deseja falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se eu já mencionei, eu acho que eu já mencionei aqui, eu tenho 2 filhos, né? Isabela tem 14 anos, eu tenho um caçula, menino, Rafael, que como um bom menino de 9 anos, tem muita energia, né? E o Rafa, ele gosta muito de futebol, pessoal. Ele ganhou um presente recentemente de um tio, amigo nosso, de carro, assim, e tal. Então, ele meio que tá tendo um outro interesse agora, né? Ele está fazendo perguntas sobre o Ayrton Senna. Então, o carro agora está entrando mais no repertório dele. Mas ele sempre gostou muito de futebol, né? É uma pena que o pai não tem o gene muito bom, né? Mas ele se esforça, ele gosta muito. E aí a gente leva ele para fazer futebol 3 vezes por semana. Lá perto da nossa casa, no caminho para a escola, tem uma academia lá que tem futebol, futsal para a idade dele. E aí eu aproveitei essas atividades que meus filhos começaram a fazer, e eu mesmo, acho que eu já mencionei aqui em outras ocasiões, eu mesmo comecei a incluir atividades físicas na minha rotina, né? Então,
O que acontece é que, nesse ano, a minha esposa, que tem levado os filhos para a academia, para fazer escola, para o Rafa fazer o futsal dele, mas de vez em quando ela tem um compromisso, aí eu preciso ajustar a agenda e eu vou, né? Só que quando eu vou, eu costumo fazer as minhas coisas. Eu vou lá, treino, né? Ou tento, no caso, faço as minhas atividades lá. Só que teve uma vez que eu consegui terminar o treino, eu estava fazendo membros inferiores, né? É mais rápido, né? Eu odeio, gente, eu odeio fazer tudo, uma perna em particular é uma coisa que eu faço assim na força da raiva mesmo, né? Mas eu consegui terminar um pouco mais cedo e eu consegui subir lá para o andar onde estava o futsal do Rafa, e eu consegui pegar os últimos 10 minutos, e naquele dia estava tendo coletivo, estava tendo jogo, né? E aí, gente, aconteceu que o meu filho marcou um golaço, o que não é frequente, tá? Assim, bonitinho, muito esforçado, mas né, a gente tem que ser honesto. Não é muito frequente. O que aconteceu foi que a bola, teve um bate-rebate ali na área, e a bola sobrou para ele, ele chutou, e ele pegou na veia, assim, e a bola foi bonito. E ele, assim, ficou muito feliz. Ele saiu correndo igual o Cristiano Ronaldo, né? Toda criança, né? Faz gol, dá aquela pirueta e tal, assim. Só que nessa, ele não sabia que eu estava lá. E aí ele estava comemorando com os amiguinhos e tal, Rafa, não sei o quê. Quando ele virou, ele me viu. E ele viu que eu vi, o golaço que ele tinha marcado. E vocês tinham que ver a cara dele de orgulhoso. Assim, mano, meu pai viu, cara, fez meu dia, sou melhor que o Messi agora, né? E aí eu me lembrei que, quando eu era criança, né, os meus pais são imigrantes e eles sempre trabalharam muito, né? Então, assim, eles me colocaram, inclusive, numa escola semi-integral, eu entrava de manhã, voltava só no final do dia, muito por conta dessa rotina muito puxada dos meus pais, né? E eu também participava de atividades e tudo mais, mas raramente eu tinha oportunidade de ver os meus pais presentes nessas atividades, né? E aí eu me lembrei, o meu coração ficou muito assim, transbordando de alegria, de ver a alegria do meu filho, né? De saber que o pai dele estava lá. Mas aí eu me lembrei, puxa vida, eu não consigo lembrar de muitas situações, eu tive algumas, mas não muitas, em que eu pude comemorar não somente o gol, mas o fato do meu pai estar lá, né? Coisas da vida, não tenho ressentimento nenhum. Meu pai é uma pessoa excelente, muito boa. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta, né? Como seria a nossa vida se o olhar que nós realmente buscamos fosse o olhar de Deus? Se o sorriso que nós tanto ansiamos ver fosse o sorriso de Deus. E a passagem de hoje tem um pouco a ver com isso. A passagem de hoje está localizada dentro de um bloco de textos aqui do Evangelho de Mateus, que segue o famoso Sermão do Monte, né? E lá no Sermão do Monte, a gente sabe que um dos temas mais importantes ali, centrais, que conduzem, que norteiam o Sermão do Monte, é a descrição que Jesus faz das características de um verdadeiro discípulo. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus explica o que significa viver segundo a justiça do reino dos céus. Só que, de uma forma um pouco mais específica, focada, esse bloco de textos, do qual pertence a passagem que a gente acabou de ler, destaca também a autoridade única que Jesus possui de concretizar na história os propósitos redentivos de Deus. De modo, então, que ao testemunhar todas as coisas que Jesus realiza, as pessoas são convocadas imediatamente a darem uma resposta, tornando-se seguidoras desse Jesus. Então, isso indica, pessoal, que o que está no centro aqui dessa passagem é o tema do discipulado. E não somente isso, o tema do discipulado não somente ocupa o centro desse encontro que Jesus tem com essas duas pessoas, mas o tema do discipulado aqui é acentuado pela necessidade que essas pessoas têm de se converterem completamente a esse Jesus que veio cumprir
todo o propósito de Deus. Então, para começar aqui a nossa análise desse texto, para a gente entender o que está acontecendo, o que faz da passagem de hoje tão importante dentro da história de Mateus, é que essa passagem segue essa ênfase chave de que Jesus, pessoal, enxerga a humanidade em basicamente duas categorias, tá? Se você já se perguntou alguma vez como é que Deus divide a humanidade, a resposta é: Ele divide a humanidade em duas categorias. E essas duas categorias não são as duas categorias que os evangélicos, em boa parte, usam, que é direita ou esquerda. Jesus divide a humanidade, Ele categoriza a humanidade entre discípulo e não discípulo. Entre aqueles que são confrontados pelos ensinamentos de Jesus e de fato se tornam seguidores de Jesus, e aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus, mas nunca deixam de se diferenciar das multidões que não respondem com obediência. E de fato, gente, o que a gente vê aqui em Mateus 8, 18 a 22, são dois exemplos de incompreensão sobre a natureza e sobre o custo do discipulado. O que nós vemos aqui são duas ilustrações que mostram para nós quão facilmente nós mesmos podemos nos enganar quanto ao que realmente está envolvido quando nós seguimos a Jesus. Então, gente, se Jesus separa a humanidade em duas categorias, discípulo e não discípulo, e essa passagem está explicando para a gente o que está envolvido em ser um discípulo de Jesus, a gente precisa levantar a orelha e prestar bastante atenção. Vocês estão comigo? Ok? Certo? Então vamos lá, qual que é o primeiro exemplo que Mateus narra aqui sobre o que não fazer no discipulado? O primeiro exemplo é de um escriba. O escriba, na época de Jesus, os escribas eram aquelas pessoas que se dedicavam bastante ao estudo da Torá. Eles eram vistos como pessoas de muito respeito pela sociedade, né? Mas que infelizmente boa parte deles é retratada nos evangelhos como resistentes a Jesus. Por quê? Porque Jesus não se encaixava muito nas expectativas que eles mesmos tinham daquilo que o Messias viria a fazer, né? Mas o primeiro exemplo é um desses caras, é um escriba que vem até Jesus, prometendo seguir Jesus por onde quer que Jesus vá. Olha só, é uma coisa muito interessante que a gente vê aqui. E o que é bastante, intrigante aqui nesse encontro, é que se você olhar o que está acontecendo na superfície, esse escriba parece ter tudo que Jesus espera de um verdadeiro cristão. Para pensar comigo, olha a descrição que a gente vê. Esse escriba tem iniciativa, é ele que se achega até Jesus com entusiasmo. Sabe aquele irmão que não nega nenhum apelo que o pregador faz? Se você vem aqui, o cara já está lá na frente, né? O cara tem muita iniciativa. Ele que se aproxima de Jesus. E ele vai com muito entusiasmo. Segundo, esse cara tem uma visão relativamente elevada de quem Jesus é. Ele se aproxima de Jesus e chama Jesus de mestre. O que para um escriba não é pouca coisa. E terceiro, ele aparentemente está disposto a largar tudo para ser contado entre aqueles que seguem Jesus. Então ele toma a iniciativa, chama Jesus de mestre, e em seguida ele diz: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Que coisa, gente. Eu queria uns caras desses na minha igreja. Com iniciativa, com uma visão elevada de Jesus, e vai, olha, pastor, o que você quiser eu faço. Estou com a chuteira amarrada aqui, né? Só que olha que coisa, para nossa surpresa, Jesus não se deixa levar pela empolgação desse cara. E na verdade, o tom da resposta de Jesus é bastante realista. Jesus joga um balde de água gelada em cima desse escriba. Você já pensou? Vem aqui uma galera e fala: eu quero ir para o Impacto Sertão. Aí vem Jesus e fala: não, vocês não vão. Joga um balde de água gelada. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E a pergunta é por quê, né?
que Jesus joga esse balde de água gelada nesse escriba, que aparentemente é um cara tão entregue? Olha só, tem uma informação importante que vocês precisam saber. Essa prática de procurar um mestre como uma espécie de mentor, né? Mentor é uma palavra que está na moda hoje também, né? Mentor, mentoria e tudo mais. O pessoal vende cursos de mentoria e tudo mais, né? Essa prática de procurar alguém para servir de mentor era um tanto comum no contexto judaico da época de Jesus. Então, se você olhar para os fariseus, para as escolas farisaicas, por exemplo, eles tinham vários professores de respeito, que com frequência, esses professores recebiam jovens candidatos ao posto de futuros mestres. Então, era uma prática relativamente comum. Só que aqui está a questão é que as pessoas procuravam mentores para ensinar eles, com a expectativa de que eles poderiam ostentar o status de terem sido alunos desse ou daquele mestre. Então, em outras palavras, esse negócio de você ser mentoreado por alguém trazia para você certo status. Ou eu tenho aula com o fulano de tal, eu sou da igreja do fulano de tal. Era tipo selfie, sabe? A gente não perde a oportunidade de tirar selfie com a pessoa certa, era mais ou menos isso. Então, em outras palavras, o que acontecia é que alguns mestres ali eram bastante concorridos. Por quê? Porque você ser identificado dentro do círculo de alunos desses mestres, dava a você mais gravitas, sabe? Dava para você mais status, mais autoridade. Ou o cara estudar com fulano de tal, né? Então ele só pode falar coisa de Deus, né? Dava mais peso para o currículo de quem seguia esses mestres. Então, como vocês podem perceber, pouca coisa mudou de lá para cá entre os evangélicos, né? Porque com a mania que a gente tem agora de ficar nomeando pai espiritual e coisa do gênero, né? Pouca coisa mudou. O que estava então por trás do entusiasmo e da boa vontade daquele escriba, gente, era provavelmente a expectativa de que, ao seguir a Jesus, ele encontraria um excelente plano de carreira. Ele não vem para Jesus por causa de Jesus. Ele não se achega a Jesus por Jesus. Ele se achega a Jesus pelos benefícios práticos que seguir Jesus poderia trazer para ele. Ele se aproxima de Jesus por aquilo que ele acha que Jesus poderia dar para ele. O problema, gente, é que esse escriba, então, ao fazer isso, ele falhou de forma épica em entender uma verdade, uma realidade fundamental sobre o que é o discipulado de Jesus. A realidade a que o escriba havia permanecido alheio é que Jesus não é um simples mestre. Jesus é o Messias. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o filho de Abraão, chamado Emanuel, no Evangelho de Mateus, que significa Deus conosco. Jesus é aquele sobre quem repousavam todas as promessas de redenção do mundo, por meio de quem todos os planos de salvação de Deus se realizariam em definitivo. E Jesus é a pessoa a quem seria dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, portanto, não era alguém de quem o escriba poderia se aproximar por interesses próprios. Jesus é sim um grande mestre, com certeza, mas ele não é meramente um mestre. Ele é o rei escatológico da nação que veio chamar pessoas a se submeterem inteiramente a ele. Aliás, é uma coisa muito curiosa, se você lê os evangelhos com atenção, você vai perceber que normalmente quando alguém chama Jesus de mestre, normalmente é porque essa pessoa ainda não entendeu claramente quem Jesus de fato é. Só que tem um ponto mais importante ainda. O mais importante de tudo é que já que Jesus
é tudo isso que Mateus diz que Jesus é, o que Jesus vem realizar é algo muito mais profundo do que meramente assegurar uma carreira promissora para os seus alunos. Sendo quem Ele é, Jesus vem inaugurar o reinado de Deus sobre toda a terra. Jesus vem derrotar as forças do caos e da morte. Jesus vem transformar os seus discípulos de volta à imagem de Deus. E Jesus vem fazer todas essas coisas, sabe como? Por meio da sua obediência perfeita à vontade de Deus. E o que essa obediência perfeita de Jesus à vontade de Deus levaria ele a fazer? A se entregar em serviço autossacrificial na cruz. Modelando assim o jeito de ser que os discípulos de Jesus precisavam abraçar. Então, olha que coisa, na superfície, a atitude daquele escriba sugeria uma prontidão admirável, pessoal, em seguir a Jesus. Só que Jesus não está muito impressionado com as nossas empolgações. Jesus não se impressiona muito com os nossos gestos efusivos. Porque Jesus sabia, no caso daquele escriba, que aquela disposição toda era fruto de uma visão rasa e interesseira do discipulado de Jesus. Você sabe que está cheio de crente, que é crente interesseiro, né? Em relação a gente, né? Mas principalmente em relação a Deus. O cabra está lá só porque ele acha que Deus vai fazer aquilo que ele quer. Jesus, porém, não veio possibilitar que seus discípulos usassem o relacionamento deles com ele para adquirir status na sociedade. Hoje em dia é muito... eu ia falar uma palavra, mas eu acho que eu ia escandalizar vocês se usasse essa palavra. Deixa eu pensar em outra. Hoje traz benefícios para a pessoa se identificar como evangélico, dependendo do caso, não é? Porque isso traz status na sociedade. Mas Jesus não veio para nos dar status, meus irmãos. Jesus veio para nos libertar do pecado e nos fazer viver como Ele. Jesus veio nos chamar a seguir uma trajetória de serviço, de esvaziamento, de autossacrifício e de distanciamento das nossas ambições pessoais. É isso que está implícito na resposta de Jesus. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você está falando que vai me seguir por onde eu for, mas você só faz essas promessas grandiosas, magníficas, porque você ainda não entendeu quem de fato eu sou, e você ainda não entendeu o que de fato eu vim realizar. Porque se você tivesse entendido, saberia que eu vim para viver em perfeita conformidade com a missão de Deus. Isso significa que as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu sequer tenho onde descansar. Por quê? Porque eu não vim buscar os meus interesses, mas os interesses do Pai. Se você, escriba, tivesse entendido quem eu sou e o que eu vim realizar, você não viria, aliás, confiando no seu próprio taco, fazendo promessas que você sequer consegue cumprir. E, gente, na minha caminhada eu já vi muitos casos que me fizeram lembrar desse episódio. Pessoas que se aproximam de figuras de liderança no meio evangélico, com expectativas, com agenda, com uma pauta, com o interesse de pavimentar um futuro ministerial. Mas essas mesmas pessoas não entendem que uma caminhada de fidelidade a Deus requer muito mais do que você se associar a pessoas certas. Isso envolve um tipo de entrega pessoal que é absoluto. Quando Jesus chama uma pessoa a seguir Ele não está chamando essa pessoa a ganhar algo, Ele está chamando essa pessoa a perder a vida. O caminho é completamente de ponta cabeça, é avesso, é contrário. Então seguir a Jesus necessariamente desemboca em uma vida de serviço.
e autossacrifício aos propósitos de Deus. E eu mesmo poderia mencionar inúmeras histórias de como esse fenômeno tem acontecido, inclusive comigo. Pessoas que vêm com muito entusiasmo pela possibilidade de seguir um caminho acadêmico ou ministerial, mas pouca disposição em pagar o preço devido, e pouca evidência de que a pessoa de fato entendeu que o chamado cristão, gente, custa tudo o que ela tem. E tudo é conforto, tudo é segurança, tudo é dinheiro, tudo é tempo, tudo é fama, tudo é tudo. E aí, gente, tem até pessoas que já me usaram de trampolim para conseguir os seus objetivos, né? Eu não sou assunto aqui, vou voltar para o texto. O real problema, na verdade, por trás disso, é que essa tendência aqui é sintoma de que muitos de nós enxergamos a nossa própria relação com Jesus à semelhança desse escriba, como se o discipulado fosse sobre o que nós podemos adquirir quando nós nos achegamos a Jesus. Nessa passagem, porém, meus irmãos, Jesus deixa claro que ele enxerga além do nosso entusiasmo. Jesus é mais do que um mestre. Jesus é o Senhor que veio nos salvar por meio de sua entrega sacrificial e que por isso ele nos chama a viver como ele. Esse é o primeiro exemplo. Qual que é o segundo exemplo aqui que Mateus nos conta sobre a incompreensão acerca da natureza e do custo do discipulado? O segundo exemplo, nessa passagem, é de alguém que tinha sido anteriormente contado entre os discípulos de Jesus. Então, se você ler a passagem no texto grego, você vai ver que Mateus chama esse segundo cara, essa segunda pessoa, de outro dos discípulos. Só que esse cara que já é contado entre os discípulos se aproxima de Jesus e ele faz um pedido um tanto estranho para a gente. Ele chega para Jesus e pede para que Jesus libere ele, para que antes ele vá sepultar o pai dele. Tá? Só que o que está acontecendo aqui? É meio esquisito, quando a gente lê, a gente fica com algumas perguntas, né? Pera, o que está acontecendo, né? Olha só, existia uma tradição entre os judeus da época de Jesus que obrigava os filhos, principalmente os filhos mais velhos de uma família, a cumprir as obrigações fúnebres no caso do falecimento dos seus pais. Então, se você olhar para o Antigo Testamento, para a Torá, para a lei de Moisés, você vai ver que a Torá obriga o sepultamento de mortos dentro de 24 horas. E que, por razões óbvias, então, se tornava ainda mais urgente no caso de falecimento de parentes. Morreu alguém, você tem a obrigação de sepultar essa pessoa. Certo? Só que, com o passar do tempo, o que aconteceu é que essa tradição passou a ser interpretada por algumas pessoas também como a responsabilidade que os filhos tinham de assumir todos os afazeres da família enquanto os pais estivessem vivos. Ou seja, explicando em termos mais simples, esse negócio de sepultar primeiro o meu pai não era só, meu pai morreu, eu preciso lá sepultar o meu pai. Aliás, se é isso que está acontecendo e Jesus nega, Jesus está sendo um tanto injusto com essa pessoa, né? O cara perdeu o pai, deixa ele sepultar, mas não é isso que está acontecendo. A expressão sepultar o meu pai tinha essa conotação, representava essa norma social na qual os filhos deviam assumir toda a tarefa de administrar a casa dos seus pais. Então olha que coisa interessante, sobre os filhos, principalmente os mais velhos, estava o fardo de seguir as expectativas dos pais enquanto os pais estivessem vivos. E essa norma social era tão séria que se você descumprisse essa norma, você ficava com a reputação de ser alguém que quebrou o quarto mandamento. O quarto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, certo? Se você não cuida dos afazeres dos seus pais e quando você já se torna adulto, você é um mau filho. Você é uma... Qual que é o termo? Ovelha negra, né? Você é uma... Qual que é o termo que a gente usa hoje? Você é um mau filho, você é um cara que desonra seus pais. Agora,
as palavras ditas por essa pessoa, então, na hora em que ela pede para Jesus uma licença para sepultar primeiro o pai, sugerem não tanto que o pai tinha acabado de falecer, mas que essa pessoa, na verdade, está solicitando um adiamento, ele está solicitando uma pausa no discipulado. Ele está falando: Jesus, eu te segui até aqui, gostei muito, você é muito massa. Mas eu preciso cumprir essa norma social, eu preciso atender essa norma social, e eu preciso me dedicar agora integralmente aos interesses da minha família. Meu pai espera, ele investiu na minha vida, e ele esperou a vida inteira para que eu chegasse nesse ponto da minha vida, para que ele pudesse se aposentar, e eu assumir os negócios de casa. Ou seja, então, o que a pessoa está dizendo para Jesus é que antes de continuar a seguir a Jesus, ele precisava deixar tudo redondinho perante as expectativas da sua família. Jesus, eu gosto muito de você, e eu quero muito, muito fazer parte do seu povo, mas eu preciso primeiro corresponder aos meus pais. E há muita coisa em jogo aqui, Jesus, você tem que entender, né? Você sabe como é que é, você também é filho. Então, a minha reputação como filho bom, os sonhos que os meus pais alimentaram a meu respeito, a preservação da honra do meu pai, e principalmente a necessidade que eu tenho de ser aprovado pela sociedade, Deus me livre o pessoal dizer que eu sou um traíra dos meus pais, né, Jesus? Então, vamos fazer o seguinte: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Depois que eu tiver cumprido tudo isso e tiver saído por cima como um exemplo de bom filho, todas as vovós apertando a minha bochecha e dizendo: nossa, como você é um bom filho, aí eu volto a te seguir completamente. Mas não se preocupa, Jesus, porque enquanto isso eu vou acompanhar todos os seus sermões pelo YouTube. Não vou perder nenhum. E de novo, né, gente, se você parar para pensar nesse pedido, ele não é absurdo, né? Para pensar. Esse camarada não está pedindo, tipo, Jesus, deixa eu ficar milionário, né? Adquirir independência financeira primeiro, para depois seguir o Senhor na missão que o Senhor tem para mim. Aliás, o que eu conheço de crente que vem falar para mim, e eu fico por dentro, eu não sei o que responder para as pessoas. Eles falam assim: não, eu quero muito ser missionário, mas primeiro eu vou adquirir independência financeira. Aí eu falo: você não vai ser missionário nunca. Não vai. Ele não é isso que o cara está pedindo. Ele não está pedindo: mestre, eu quero construir a minha empresa, o meu patrimônio. Não é isso, ele está pedindo: deixa primeiro eu honrar os meus pais, né? Ele faz um pedido legítimo que, aliás, de certa maneira, estava em continuidade ali com os 10 mandamentos. Mas mesmo assim, Jesus recusa esse pedido. E eu preciso lembrar, parece absurdo isso, né? Parece ridículo isso. Mas a gente está vivendo numa época que eu tenho que lembrar as pessoas que Deus tem o direito de olhar para você e falar: não. Não. Ai, mas como pode? Eu vou mudar de igreja. Muda. A resposta de Deus vai ser a mesma. E talvez, se Deus te falou não, e você recebe, talvez não seja de Deus, né? Considere isso. Mas Jesus recusa esse pedido. Por quê? E não tem mandinga não, viu? Não tem 7 voltas, não tem sal grosso, não tem isso, tá? Jesus recusa. E por quê? Porque já que Jesus é tudo que Mateus diz que Jesus é, já que Jesus é o Senhor sobre céus e terra, nada pode se colocar no caminho entre Jesus e o discípulo, nem mesmo o desejo dos nossos pais, nem mesmo a obrigação que a sociedade nos impõe em relação a eles. No discipulado de Jesus, pessoal, de verdade, ou é tudo ou é nada. Seguir a Jesus está acima de tudo, de qualquer expectativa social, inclusive alimentada pelos nossos pais.
cuja opinião muitas vezes exerce um peso avassalador sobre nós. Por quê? Porque muitas vezes os nossos pais são bons, mas até os nossos pais que são bons, crentes, pastores, presbíteros, missionários podem ser, nem eles podem se colocar no caminho entre você e Jesus. É por isso que Jesus fala de uma forma quase que ofensiva para aquele cara. Ele olha para ele e diz: me segue e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E, gente, Jesus está falando de uma forma hiperbólica aqui para chocar mesmo, né? Ele não está desprezando o pai daquele rapaz, mas ele está falando: olha, isso aí é o equivalente aos mortos enterrarem os mortos. Qualquer pessoa, portanto, qualquer coisa que se coloque no caminho entre o discípulo e Jesus, por mais que seja, por maior que seja o valor que essa pessoa tenha na sociedade, deve ser visto como um empecilho à vida que Deus traz em Jesus. Então, enquanto o escriba precisava entender que Jesus não se acomoda àquelas expectativas interesseiras que nós projetamos sobre Jesus, esse discípulo, filho mais velho, precisava entender que o discipulado nos chama a relativizar os nossos amores rivais. E o discipulado nos chama a morrer até mesmo para a opinião dos nossos pais. E sabe, pessoal, o que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada até aqui, é que essa é uma das principais razões que muitos cristãos demoram tanto para crescer. Eu conheço muito cristão que supera vícios, que muda hábitos, que consegue se desvencilhar de coisas escancaradamente nocivas. Por exemplo, pessoas que tinham problema com a pornografia, não tem mais. Pessoas que tinham problema com droga, não tem mais. Mas que ainda vivem presos às expectativas impostas sobre eles, seja pela sociedade e seja até pelos próprios pais. E eu não estou falando de adolescente não, viu? Lá na minha igreja, a partir de certa idade, os adolescentes sentam nos cultos aqui, né? Então, quando eu preguei essa mensagem, tinha que ver a cara de feliz dos adolescentes. Opa, não preciso então meus pais, né? Eu falei, espera, tem mais. Eu não estou falando de adolescente, não, estou falando de adulto. Gente com filho grande, pessoas com idade, mas que até hoje, de forma consciente ou inconsciente, estão tentando apaziguar os anseios dos pais, que até hoje estão buscando a aprovação dos pais, que até hoje não conseguem crescer como discípulos de Jesus, porque eles estão procurando o sorriso dos pais. E aí eles vivem querendo marcar golaço para olhar e buscar o sorriso dos pais. E você sabe, né, gente, que lidar com isso se torna um exercício bastante dramático, né, porque a gente até encontra certa motivação para abrir mão de coisas consideradas ruins, como vícios e imoralidade, mas abrir mão de coisas que a sociedade considera boas, como, por exemplo, a aprovação dos nossos pais, já não é uma coisa tão simples assim, né? Quem aqui nunca ansiou ouvir um elogio dos pais? Eu estou vendo alguns rostos asiáticos aqui, né? Nós sabemos muito bem o que é isso. Nós, asiáticos, principalmente aqueles que da primeira geração nascida aqui no Brasil, que os pais vieram da Ásia, né? No caso, eu, a Dani, pastor Juliano, né? A gente sabe o que é nunca ter ouvido um elogio dos pais. E quantos aqui nunca sofreram por não ter recebido a afirmação que desejavam dos pais? E quem aqui não conhece a dor que é ver o desapontamento dos pais em relação a algo que a gente fez ou deixou de fazer? Não sei se você já reconheceu isso, mas a aprovação dos nossos pais é uma necessidade muito visceral que todos nós temos.
E está cheio de pastor e empresário e profissional megalomaníaco, porque no fundo, o que a pessoa quer é ver aquele sorriso no rosto do pai que ela nunca viu na vida. Por que a gente quer tanto provar para os outros que a gente é melhor que eles? A gente já parou para pensar nisso? Por que a gente quer tanto dirigir o carro que o outro cara tem? E aí a gente bota Deus nessa salada e fala, Deus, realiza o meu sonho. Sério isso, crente? Que o sonho seu é dirigir um carro? Você está reduzindo os propósitos cósmicos que Deus tem para a criação para um carro. E aí você bota Deus nisso. Por que isso é... Mas por que, gente? Por que isso é tão importante para nós? Porque nós temos esse clamor dentro de nós. Eu preciso que meu pai fale para mim o quão orgulhoso ele está de mim. É ou não é verdade? Tanto é, gente, que até hoje, quando os nossos pais nos criticam, nós ficamos profundamente irritados e às vezes até desconcertados. Não é verdade que a única pessoa, fora o seu cônjuge, que consegue tirar você do sério, é a sua mãe ou o seu pai? A minha mãe, mano, ela tem o dom, velho, assim, tá tudo em paz, mas ela faz aquele comentário que volta tudo na minha vida. Mas sabe por que isso mexe tanto com a gente? Sabe por que isso irrita tanto a gente? Porque a opinião deles é tudo para nós. Tudo que a gente quer é ouvir os nossos pais dizendo, eu tenho muito orgulho de você, meu filho, segue a sua vida e faz o que você quiser. É por isso que a gente fica louco. Eu estou vendo pais e filhos sentados do lado assim. Deixa Deus me usar, né? Mas não é isso, meus irmãos. E como nos faz bem quando os nossos pais expressam o fato de que eles se agradam de nós. Só que, gente, quando isso se torna um fim em si mesmo, quando isso se torna um Deus na nossa vida, o que é um Deus na nossa vida? É aquilo que a gente acha que é fonte da nossa vida e felicidade. Isso se tornou, tudo aquilo que você acha que vai te trazer felicidade se tornou um Deus na sua vida, tá? Informação de utilidade pública aqui. Se você acha que um carro vai te fazer feliz, aquilo ali se tornou Deus na sua vida. E quando algo se torna Deus na nossa vida, isso se torna um empecilho no caminho do discipulado. Por quê? Porque o caminho do discipulado é estreito demais para caber nós e os nossos interesses. Essa busca incessante por corresponder às expectativas dos nossos pais, muitas vezes nos paralisa na hora em que nós precisamos seguir adiante em nossa participação nos propósitos de Deus. Então, nessa passagem, pessoal, Jesus ensina que o discípulo só tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus. A ironia aqui é que esse filho se aproxima de Jesus chamando ele de Senhor, né? Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Mas olha só, a despeito dessa confissão correta, ortodoxa, esse cara ainda não tinha entendido que Jesus é Senhor também sobre a relação dele com seus pais. E, gente, por favor, né, principalmente vocês, não sei se tem algum adolescente aqui, então só para esclarecer, não me entendam errado, Jesus não está dizendo que a opinião dos nossos pais não é importante. Jesus está dizendo que a gente precisa desprezar a sabedoria dos nossos pais. O conselho deles é muito precioso. Honrar pai e mãe ainda faz parte do mandamento de Deus. Jesus não vem anular o mandamento de Deus. E Jesus, em nenhum momento, jamais anula a importância dessa responsabilidade. O ponto é que ser discípulo de Jesus significa corresponder às expectativas de Jesus, acima e antes de tudo, inclusive quando essa expectativa que Jesus tem contradiz as expectativas de outras pessoas, até mesmo dos nossos pais.
E pensando bem, pessoal, conforme eu ficava refletindo sobre essas duas situações descritas aqui nessa passagem, como isso acontece muitas vezes comigo, como isso acontece muitas vezes com as pessoas, né, da igreja, talvez com você também. Sabe uma conclusão a que eu fui levado? Eu cheguei à conclusão de que muitas vezes esses dois exemplos estão intimamente relacionados. Por quê? Porque já que muitos de nós ainda vivemos para corresponder às expectativas dos nossos pais, como o filho nessa passagem, o que nós fazemos é nos aproximar de Jesus com expectativas interesseiras, como o escriba nessa passagem. Então a gente se aproxima de Jesus para Jesus nos ajudar a corresponder à expectativa dos nossos pais. E a gente fica achando que Jesus vai dar aquela vida para nós que os nossos pais sonharam que nós tivéssemos. Em certo sentido, então, nós agimos como esses dois personagens ao mesmo tempo. É ou não é verdade? É muito curioso isso. Só que isso é muito angustiante. Isso é desesperador. Porque o tempo todo a gente se vê dividido. O tempo todo a gente se vê chamando Jesus de Senhor, mas a gente segue valores que são mais prezados pela sociedade do que por Deus. E ora nós nos vemos num estado de frustração generalizada com Deus, já que Ele não se acomoda às nossas expectativas. Só que, meus irmãos, é muito importante perceber aqui, presta muita atenção aqui. Ao dizer essas palavras para o escriba e para aquele filho, Jesus não está simplesmente colocando uma demanda a mais sobre eles. Jesus está sendo esse carrasco sobre eles. Gente, na verdade, quando Jesus dá essas respostas para aqueles dois caras, Ele está propondo para eles o único caminho para a verdadeira liberdade. Porque só dá para ser livre quando a gente vive para buscar o olhar, o sorriso de quem mais importa no universo, que é o olhar e o sorriso de Deus. Jesus é aquele que conhece o amor perfeito do nosso Pai Celestial. Então Jesus está nos ensinando a viver como Ele, plenamente livres como Ele, tendo como referencial supremo da nossa identidade, esse amor libertador de Deus. Então quando Jesus requer de nós o nosso compromisso absoluto, Ele não está pensando nele, Ele está pensando em mim e em você. Ele está pensando no nosso próprio bem. E eu sou testemunha viva disso, viu, gente? Aproveitando aqui que nós tivemos 2 testemunhos, contar um pouquinho de como essa realidade tem tocado na minha vida. Quando Jesus me encontrou, foi no ano de 2001, eu passei por um processo de transformação bastante dramático, né? Eu já contei uma versão resumida da minha história de como Jesus me encontrou lá na nossa igreja. Não fiz isso aqui, quem sabe um dia, mas eu tive uma juventude bastante complicada, bastante vazio existencial, e o momento da minha conversão coincidiu com essa crise muito profunda que eu estava vivendo, com muitos problemas pessoais, né? E também com uma fase muito conturbada na minha própria família. Minha família estava passando por um momento financeiro muito difícil. Meus pais sempre puderam me dar do bom e do melhor. A gente nunca foi, enfim, muito abastado, mas a gente não nos faltava nada, mas naquele momento da nossa vida, a gente estava atravessando um momento muito difícil, né? E aí, o que aconteceu é que quando Jesus me encontrou, a minha vida virou completamente de ponta cabeça, do avesso, assim. As pessoas os meus amigos não me reconheciam. Até hoje, tem gente, já faz mais de 20 anos que isso aconteceu, e tenho amigos da minha juventude ali que até hoje olham para mim e falam: fala sério, quando é que você vai parar de fingir, né? Você tem dificuldade de acreditar. Não é possível, né? Até que vieram os cabelos brancos, aí acho que teve mais peso, né? Não, deve ser verdade, né? Mas desde aquele momento da minha conversão, o que aconteceu comigo foi que eu sabia, a coisa foi amadurecendo, né? Mas naquele momento que Jesus me achou, eu falei: cara, eu quero viver o resto da minha vida, eu não quero mais saber, eu quero viver o resto da minha vida para falar desse Jesus para as pessoas.
eu encontrei o que eu estava procurando a minha vida inteira, sabe? E eu também fiz promessas semelhantes à do escriba. Para onde o Senhor me mandar, eu vou. Eu já fiz várias dessas promessas. A gente faz essas promessas até hoje, cantando algumas músicas, inclusive, né? Tinha umas músicas que eu cantava naquela época, me deu branco de novo. Sempre que eu preciso usar a ilustração, não vem na minha cabeça. Como é que era? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por ti, né? Eu fico imaginando Jesus olhando para mim, falando, sei, acredito. Mas eu fiz um monte de promessa para Jesus também. E eu fiz essas promessas achando que, agora que Deus estava comigo, todas as circunstâncias seriam favoráveis para que o meu chamado acontecesse, né? Deus vai abrir o mar na sua frente. Como é que é? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? Até que eu aprendi que Deus pode olhar e falar, e se eu não fizer nenhuma das duas coisas? Você vai continuar me seguindo? Mas era isso que eu achava, tudo vai, Deus vai agora abrir todas as portas e tudo mais, né? Só que, obviamente, não foi bem isso que aconteceu, né? Não foi nada disso que aconteceu. Desde muito cedo na minha caminhada com Jesus, Ele me levou para lugares que eu nunca imaginei que Ele me enviaria. Ele me enviou para lugares muito inesperados, e algo muito, muito central que eu precisei aprender desde muito cedo, é que seguir a Jesus é sinônimo de servir e de me fazer disponível nas mãos de Deus. E aí, relacionado a isso, uma das primeiras lições mais profundas que eu tive que aprender sobre o que significa ser um seguidor de Jesus, foi que o discipulado envolvia a renúncia de todas as minhas aspirações pessoais, e inclusive do meu desejo de corresponder às expectativas dos meus pais. Até hoje, gente, as pessoas acham que eu brinco, mas é de verdade. Eu nunca quis ser pastor de igreja, mas estou eu aqui, né? Deus mandou plantar uma igreja, né? Levou as coisas, 2019, estamos lá, pastor, né? Só que uma coisa muito, muito importante foi que tudo isso envolvia também a renúncia de corresponder às expectativas dos meus pais. Eu não sei se eu já mencionei aqui para vocês, mas eu preciso ter muita cautela na hora de falar isso para não passar informação errada para vocês. Mas quando o Senhor Jesus me encontrou, meu pai era presidente da única paróquia católica coreana do Brasil. Ele era uma pessoa muito importante lá. E ele foi a pessoa que fez a mudança do imóvel de um bairro lá do Ipiranga para a região do Bom Retiro, que é onde está a comunidade coreana, né? E, obviamente, meu pai não aceitou a minha conversão. Eu mesmo odiava crente. Não estou falando que meu pai odeia, não é isso, mas existe essa resistência, né? Eu mesmo odiava crente, mas aí eu viro e meu pai, naquela fase extremamente estressante, conturbada do ponto de vista familiar, e, ao mesmo tempo, meu pai tendo que mudar um monte de responsabilidade nas costas, o caçula dele se torna crente e agora quer ser essa coisa que ele está falando de missionário, pastor, sei lá o quê, né? E, obviamente, meu pai não aceitou a minha conversão, né? E a culpa muito é minha também, porque eu fui muito mal orientado nos meus primeiros anos de caminhada cristã, e, obviamente, eu não estou jogando a culpa em quem me orientou, mas eu mesmo cometi muitos erros. Por isso que estudar a Bíblia direito, gente, é extremamente importante, viu? Não é pedantismo isso. Você começa a falar coisa errada, pode destruir vidas, gente. Então, eu me lembro que eu falava umas coisas para o meu pai, repreendia Satanás na frente. Ele imagina, o cara é presidente da paróquia, né? E viu o caçula, volta de um retiro, falando umas línguas que ninguém entende. Do nada ele quer largar a faculdade que eu paguei com o meu suor, e não estou nem conseguindo pagar direito, porque, gente, está difícil aqui, e aí do nada ele vem e começa a querer me desencapetar, né, mano? Imagina, gente, a bagunça que foi aquilo, né? E foi muito bagunça. Nossa, gente, um dia, né, está tarde, um dia eu conto as histórias, mas foi uma luta, né?
Só que teve uma angústia que desde muito cedo na minha caminhada cristã me acompanhou, que era um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu fiz muito mal para os meus pais na minha juventude. Eu me lembro que depois de alguns anos já convertido, eu levei minha mãe para o dentista, né? Que ela estava com dores no dente, aí eu estou lá na sala de espera, esperando o dentista atender minha mãe. A assistente veio e falou assim, o doutor está te chamando lá dentro. Eu entrei, minha mãe estava com o bocão dela aberto lá, e o dentista falou assim, está vendo isso aqui? Eu olhei e falei, tem uma boca cheia de dentes. Ele falou, não, está vendo que os dentes dela estão todos tortos, um em cima do outro? Eu falei, estou. Ele falou, isso é culpa sua. Eu falei, como assim, mano? Culpa minha, né? Ela que me alimentou, não foi o contrário, né? E ele disse, não, isso aqui é de anos que ela passou em claro esperando você voltar para casa. Sabe aquelas muitas e muitas e muitas e muitas noites que você chegava, não de noite, mas quando era cedinho de manhã? Isso aqui é fruto disso. E eu, realmente, quando Jesus me encontrou, eu fiquei com esse desejo, cara, eu preciso, de alguma forma, reparar o dano que eu fiz para os meus pais. Eu dei muito, e meu irmão, né? Meu irmão, principalmente, né? Estou falando aqui, mas nós dois, a gente foi terrível. E eu carregava essa culpa. Agora que Jesus entrou na minha vida, eu senti esse fardo de eu preciso reparar todo esse mal que eu fiz. Só que eu também não podia negar esse Jesus que tinha me salvado. Eu não podia negar a obra que Jesus estava fazendo na minha vida, né? E apesar dos muitos erros que eu cometi, que hoje olhando para trás eu consigo ver muitos, Jesus é muito real, não tinha como. Eu me lembro, vamos continuar aqui, sair pela tangente vai ficar muito extenso, mas Jesus era muito real, e simplesmente não tinha como eu voltar atrás. Então, de um lado eu via meus pais decepcionados, chateados, porque eu virei crente, agora quero largar tudo para ser missionário. Graças a Deus meu pai não deixou eu parar a faculdade. Graças a Deus usou meu pai, meus irmãos, para eu não largar a faculdade. Terminei a faculdade, daquele jeito, né? Mas terminei. Mas assim, de um lado eu via o meu pai com aquela cara de desgosto, como que você pode ter traído a sua família desse jeito. Por outro lado, esse fardo que eu carregava, porque eu queria reparar o mal que eu tinha feito para os meus pais. Mas no centro de tudo isso, eu não podia largar o caminho de Jesus, não tinha como, não tinha como. Então, no meu caso, permanecer no discipulado significou literalmente, pessoal, morrer para a opinião dos meus pais. Literalmente significou romper a minha relação com meu pai. E meu pai ficou 7 anos sem falar comigo. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou quando eu era criança, é que quando eu e meu irmão, se a gente ouvisse a chave de casa abrindo a porta, não interessa o que a gente está fazendo, para tudo e vai cumprimentar seus pais na porta. E desde a infância, eu e meu irmão, a gente, não interessa o que a gente estava fazendo, ouvia o barulho da porta abrir, a gente parava e ia até a porta, ia cumprimentar os meus pais. Por 7 anos eu continuei fazendo isso, todo dia. E eu abria a porta e meu pai passava reto, como se eu não existisse. Porque a dor, a complexidade era muito, muito profunda. E aí o desgosto só aumentava, né? Porque a gente vai avançando e aí a gente fala, né? Onde você estava? Eu estava dando pão para os mendigos. Dar pão para os mendigos não é o sonho que os meus pais tinham para mim, né? Outro dia eu apareci lá e falei, estou indo para Moçambique. Ah, é? Fazer o quê? Surfar? Não. Missão. Vou ficar lá 6 meses. Não foi nem para o aeroporto. Era muito difícil para ele aceitar, né? E a cara de desgosto da minha mãe, quando ela descobriu que quando eu estava... Meu primeiro emprego na igreja foi
de secretário e que uma das coisas que eu fazia era limpar o chão do escritório do pastor. Minha mãe olhava e falava, mas foi para isso que eu investi toda a minha vida em você, né? E aí, ao longo de todos aqueles anos, pessoal, eu tive que aprender a afirmar a minha identidade em Jesus. Eu precisei aprender a ser como uma criança e a depender da opinião, do olhar, do sorriso e da afirmação de Deus para tudo. Sabe quando os meus pais voltaram a falar comigo? Quando eu trouxe a notícia que eu ia casar. Aí meu pai olhou para minha esposa e falou, nossa, acho que virou gente então, né? Parabéns. Mas foi aí que meu pai virou uma chave e aí ele voltou a falar comigo nessa época. E ali eu comecei a perceber que durante todos aqueles anos não parecia, né? Mas Deus estava silenciosamente trabalhando no coração do meu pai. E aí eu me lembro que no jantar que eu fui apresentar os meus pais para os meus futuros sogros, em que os sogros, os compadres, né, foram se conhecer, estava lá eu, a minha então namorada, prestes a se tornar noiva, hoje esposa Roberta, e os pais sentados na mesa, conversando, aquela coisa, né? Formalidades, jogando conversa fora e tudo mais, e de repente o meu sogro teve a brilhante ideia, eu amo meu sogro, né? De verdade, tá? Olhando para a câmera aqui, mas ele teve a brilhante ideia de, no meio da refeição, olhar para o meu pai e dizer, mas o senhor é o presidente da paróquia, e como é que pode o seu caçula querer ser pastor? Eu lembro o pedaço da fraldinha parou aqui, assim. E fiquei, nossa, e agora, né? Acabou. Aí eu e a Roberta, a gente já se olhou e falou, olha, foi bom enquanto durou. Vamos se relacionar por carta agora, né? Porque já era, não dá mais, né? Meu pai esperou uns 30 segundos, parecia 4 horas, né? Esperou uns 30 segundos e ele falou, olha, eu não vou mentir não, foi muito difícil. Eu sofri muita calúnia, passei por maus bocados, e foi difícil. Eu achei que tinham lavado a cabeça do meu filho, o cérebro dele. Mas nesses anos eu percebi que ele é outra pessoa. E, na verdade, eu preciso ser grato a esse Jesus que fez essa obra na vida dele, porque ninguém podia ter feito isso. E aí, obviamente, né, a janta se tornou um lugar de rios de lágrimas. E muita coisa foi acontecendo depois que a gente casou. Teve uma outra conversa que a gente teve com o padre. Tudo bem se eu contar só mais essa e dar sequência? A gente queria muito casar, que o pastor da nossa igreja fizesse o casamento, mas para honrar o meu pai, eu sugeri de fazer a cerimônia na paróquia. E meu pai ficou muito feliz com aquela ideia, porque ele falou, puxa, meu filho... Porque na cultura coreana essa coisa da honra é muito importante. Eu falei, não, pai, que tal, né? E ele gostou da ideia, e ele marcou uma conversa com o padre. E a gente foi lá na sacristia um dia conversar com o padre, eu dei a ideia, e o padre olhou para o meu pai e falou assim, senhor presidente, se Deus chamou seu filho, o senhor tem que deixar o seu filho seguir o caminho dele. Olha só, né? E aí ele falou, está na hora de vocês virarem a página. Vocês são pai e filho, vamos perdoar um ao outro. Deus está escrevendo uma história bonita na vida dele. Deixa Deus levar o seu filho para onde Ele quer. E de novo, né? E aí a gente acabou casando num outro lugar lá, enfim.
E hoje meu pai é o meu melhor amigo. Hoje meu pai é a pessoa que mais apoia o meu ministério. Não tem uma vez que a gente se encontra e ele não pergunta como está a vida de pastor, embora ele não faça a menor ideia do que isso signifique. E sabe o que eu descobri naquele momento? Que a melhor forma de eu amar os meus pais é amando a Jesus acima de tudo. Se eu tivesse feito as coisas do meu jeito, se eu tivesse tentado corresponder às expectativas deles, se eu tivesse tentado ganhar o favor deles, talvez meus pais nunca teriam enxergado o que Cristo estava realizando na minha vida. E hoje, não tem ninguém que torça mais por mim do que o meu pai. Mas sabe por quê? Porque ele testemunhou. Como Jesus é importante para a minha vida. E eu posso chamar a atenção de vocês para uma coisa bastante impressionante aqui no texto de Mateus. Dá só uma bisoiada nas passagens seguintes aqui, do verso 22. A partir do verso 23, Jesus faz o quê? Ele acalma uma tempestade. Em seguida ele faz o quê? Ele exorciza 2 endemoniados. Olha a sequência da narrativa que Mateus dá daquilo que Jesus fez. No verso 23 a gente vê Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Sabe para onde? Para ver Jesus acalmar a tempestade. E para ver Jesus expulsar aqueles demônios. Para ver Jesus manifestar o senhorio dele sobre toda a realidade criada. Então, quando Jesus joga aquele balde de água gelada sobre aquele escriba, e quando ele requer submissão absoluta daquele segundo discípulo, Jesus, na verdade, está convidando eles a testemunhar a grandeza dele e os propósitos de Deus na vida deles. Que Deus nos ajude a viver sob esse olhar perfeito, seguro e libertador de Deus. Você está buscando o sorriso de quem? Busque o sorriso de Deus. Não tem vida nem liberdade fora disso. Podemos orar? Pode ser? Senhor, que o brilho da Tua face, o brilho da Tua bondade, da Tua misericórdia, o brilho da Tua santidade, o brilho de quem o Senhor é, seja muito mais forte nos nossos olhos, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, do que qualquer amor rival que nós possamos cultivar em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a Te seguir. Em nome de Jesus.